Boa noite. Bom, conforme o ordenamento aqui da casa, o tema de hoje, capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, não se pode servir a Deus e a Mamon. Vamos tratando dos ensinamentos de Jesus, através do Evangelho, de uma maneira o mais simples possível, né? Todos nós somos simples, nós não vamos buscar resolver temas que demandam semanas de estudo. Esse capítulo, por exemplo, no nosso grupo de estudo no Efetins, nós gastamos 4 encontros para tratarmos dele. Nas nossas preleções, nós chamamos de palestras, nós abrimos janelas, pequenas janelas, para que nós possamos ampliar os estudos e a compreensão de todos os temas, em especial dessa noite. Não se pode servir a Deus e a Mamon. O Evangelho, nesse capítulo, começa dizendo, um dos evangelistas, né? Segundo as palavras do Cristo, o servo não pode servir a 2 senhores, porque a um amará e a outro odiará. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Aí nós temos uma afirmação disjuntiva. Ou ama um, ou ama o outro. Ou um, ou outro. Não tem como conciliar. Agora, nós vamos observar algumas coisas. Algumas traduções, aonde está Mamon, vem dinheiro. Algumas traduções bíblicas, não se pode servir a Deus e ao dinheiro. Outras traduções vêm, não se pode servir a Deus e à riqueza. De qualquer forma, a gente precisa compreender o seguinte: a quem, naquele momento histórico, Jesus se dirigia. Nós precisamos ampliar as nossas compreensões de que o Evangelho de Jesus é ad eterno. Ele trouxe aquele ensinamento naquele momento, mas esse ensinamento não se perde no tempo. Ele vem para nós e continua de geração em geração. Mas acontece que Jesus tinha que se utilizar dos recursos de ensino que existiam naquele momento histórico, naquela cultura, naquela região, naquelas circunstâncias. Mamon. O que é Mamon? Alguns dizem dinheiro, riqueza. Mas acontece que, quando nós pegamos Mamon como substantivo, ele vai querer, ou ele vai designar um Deus pagão do povo sírio, assírio, que queria dizer aquele Deus que todos cultuavam com relação à fortuna, à riqueza. Então, Mamon era um Deus pagão daquele período aonde estavam todos envolvidos. E Yahvé é o Deus dos judeus, Jesus o judeu. Então tinha ali uma colocação de Jesus que não era possível seguir ao Deus único e ao mesmo tempo cultuar um Deus pagão. Essa era uma das ideias
que o texto queria transmitir. Muitas vezes, nós, quando lemos as traduções bíblicas que dizem sobre não se pode amar a Deus, a riqueza, a Deus e ao dinheiro, como se Jesus estivesse menoscabando, menosprezando o dinheiro, a riqueza. Ora, Jesus mesmo veio dizer que Ele esteve entre nós e continua entre nós para fazer cumprir as determinações de Deus. Aí a gente pergunta assim, tudo que tem na terra está sob a supervisão divina ou não? Se tudo que está na terra está sob a supervisão divina, o dinheiro em moeda ou em cédula, que é a expressão da riqueza material de alguém individualmente, de uma família, de uma sociedade, seja ela qual for, o dinheiro é algo que está sobre o ordenamento divino. Observemos bem. Jesus tem um ensinamento que está também no capítulo 16, sobre a parábola dos talentos, aonde ele dá a seguinte mensagem: um senhor que ia viajar deu alguns talentos para uma pessoa, outros talentos para uma segunda pessoa, um talento para uma terceira pessoa, 5, 2 e 1 talento. Quando ele volta, ele chama os servos para prestar conta destes talentos. E aí um diz: Senhor, tu me destes 5 talentos. Aqui tem outros tantos que eu ganhei fazendo multiplicar aquilo que me destes. E a resposta é: bom servo, se fostes fiel no pouco, terás muito comigo. O segundo diz a mesma coisa: Senhor, tu me destes 2 talentos, aqui tem mais 2 que eu multipliquei. Bom servo, se fostes fiel no pouco, serás agraciado com muito. E o último diz: Senhor, sabendo que tu ceifas aonde não plantou, recolhes aonde não espalhou, eu enterrei o talento que o Senhor me concedeu. Está aqui um talento que você me deu, estou te devolvendo. Servo mau e preguiçoso. Se sabias que eu ceifo aonde não plantei e recolho aonde não espalhei, por que não fizestes multiplicar o talento que te dei? Então Jesus está dando uma mensagem para nós sobre como devemos ser fiéis naquela parte das bênçãos materiais que nos são concedidas. Mas nós temos diversas outras passagens aonde Jesus mostra a ação do dinheiro, a ação da riqueza, como aquela senhora que joga uma moeda, ele diz que aquela pequena moeda que a senhora estava doando tinha muito mais valor do que diversos outros valores que as pessoas abastadas davam daquilo que não lhes fazia falta. Depois tem a dracma perdida. Então nós vamos verificando que Jesus não quer dizer exatamente como alguns interpretam, que para amar a Deus tem que odiar a riqueza, que para amar a Deus tem que odiar o dinheiro. Porque dinheiro, riqueza, em si não é bom nem ruim. É um jeito de nós experienciarmos o que nós precisamos experienciar
aqui na terra. É um mecanismo de aprendizado. Veja como que é que isso funciona. Nessa parábola dos talentos, Jesus exalta aquele que fez multiplicar os talentos. Mas ele também, nesse capítulo 16, traz uma outra parábola para mostrar como que às vezes essa bênção material que nos é dada nos cega, nos deixa presos ao meio e não ao fim. Vamos nessa parábola que também está no capítulo 16, aonde, num diálogo, não é nem uma parábola, né? É um diálogo entre Jesus e um rapaz, um moço muito rico, que o procura. E diz assim: Senhor, o que devo fazer para ganhar o reino dos céus? A síntese, né? Nas nossas palavras assim mais comuns. Senhor, o que devo fazer para ganhar o reino dos céus? Ora, cumpra os mandamentos. Quais mandamentos? Amar a Deus, amar ao próximo, não matar, não roubar, não adulterar, não cobiçar aquilo que não é seu. Aí o jovem fica super alegre, super feliz. Ó Senhor, eu já faço tudo isso. Tem mais alguma coisa que eu preciso fazer? Tem sim. Pega a tua fortuna, pega tudo que tem, vende, pega o dinheiro, distribui aos pobres e siga-me. Uau! Imagina, cada um de nós aqui, por exemplo, vamos supor, né? Estejamos aí com as nossas casas, fazenda, gado, lancha, jet ski, ultraleves, né? Joias, e aí a gente encontra um profeta desse aí, acha ele fantástico e faz essa pergunta para ele e vai nos dizer: Paz, você está joia, só falta uma coisinha. O quê? Pega tudo que você tem aí, vai no cartório lá, vende, pega esse dinheiro aí, dá para os pobres. A teoria desse processo, quando a gente vem aqui no mundo real, nos chama a atenção. Aí o que acontece com o jovem quando Jesus fala para ele vender tudo e distribuir para os pobres? Abaixa a cabeça. Tchau. Dizendo no vulgar, né? Pica a mula, vai embora. Então, é aí que começa a mostrar o que este texto central, não se pode servir a Deus é mamon, quer dizer. Tem um outro texto também no capítulo 16, que é onde fala de Lázaro. Havia um senhor muito rico, que morava num palacete, vivia na fartura, tinha de sobra riqueza e pompa. E Lázaro, um andarilho, com um corpo em feridas, buscava alimentos nesta casa, e o máximo que lhe era permitido era dividir as migalhas com os cães. Cães que lhe lambiam as feridas. Morre Lázaro e morre este senhor desta mansão. E este senhor, estando no mundo espiritual, avista Lázaro dialogando com Abraão. Símbolo, né? O pai dos judeus, o pai dos hebreus. Ele diz: Pai Abraão, peça a Lázaro que molhe o dedo na água e venha aqui me dessedentar, porque eu estou com muita sede neste fogo. E Abraão responde que é uma distância intransponível de onde um está e o outro está. Que distância é essa? É a distância que separa o uso que nós fazemos dos recursos, dos talentos que Deus nos concede. Nesta linha de raciocínio,
mostrando para nós estas circunstâncias, nós vamos ter a mensagem, no capítulo 16 ainda, de Pascal, que ele vai nos dizer o seguinte: a riqueza que cada um tem verdadeiramente é aquela que ele traz quando chega na terra, na matéria, e que tem condições de levar quando deixa a terra. A evolução moral, o conhecimento intelectual, a elevação espiritual, estes são os verdadeiros tesouros, a riqueza que nós, cada um de nós, temos verdadeiramente. Porque diz Pascal, tudo aquilo que nós encontramos na terra, quando aqui chegamos, e tudo aquilo que nós deixamos na terra, quando retornamos ao plano espiritual, pelo ensinamento de Pascal, isso não nos pertence. Nós apenas somos usufrutários, porque se fosse verdadeiramente nosso, conosco nós levaríamos. Mas não, tudo fica aqui. Às vezes, nós temos uma ideia equivocada desse processo do dinheiro e da riqueza. Veja, de tudo em tudo na vida, que Deus, pela sua infinita bondade e misericórdia, vai nos concedendo como experiência, nós precisamos compreender bem como é que funciona. Veja, vamos imaginar o seguinte: se nós olharmos uma coisa singela, para vermos na nossa prática o que as coisas são e como são. Vamos pegar uma faca. Nenhum de nós ficamos sem uma faca na nossa cozinha. Nenhum de nós. Todas as cozinhas têm uma faca. Serve para preparar os alimentos. Cortar uma verdura, descascar uma fruta, enfim. É um instrumento de muito auxílio para qualquer um de nós, principalmente para as damas que estão mais habituadas com a questão da cozinha. Mas hoje em dia não tem mais isso, né? Todos nós estamos envolvidos, não é isso? Lá em casa, por exemplo, eu sou um excelente picador de verduras, para que a mulher faça, porque eu ainda não aprendi a arte dos temperos e do cozimento. Mas já estou caminhando, pelo menos eu descasco, pico, fica legal. Agora, muita gente já morreu na ponta de uma faca. Qual é a culpa da faca? O problema está na faca? Não. O problema não está na faca. O problema está em nós que utilizamos mal este instrumento. Porque se nós utilizarmos adequadamente o instrumento, ele é extremamente precioso para nos ajudar no nosso dia a dia. Inteligência. Algumas pessoas dizem, a inteligência é a perdição do homem. Mas é claro que não. Claro que não. À luz da doutrina espírita, quando Kardec pergunta como Deus criou os espíritos, ele diz simples e ignorantes, porém dotados de inteligência e consciência, para que com essas duas ferramentas aprenda e saiba exercitar bem o seu livre arbítrio. A inteligência, então, é um dom que Deus nos concedeu. O uso equivocado nosso da inteligência é como o uso equivocado da faca. O uso equivocado é que nos traz prejuízo. Mas a inteligência em si é um bem preciosíssimo. Aliás, nós, na doutrina espírita, temos um ditado extraordinário advindo dos espíritos, né? Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos.
este o segundo. Ora, como é que nós vamos nos instruir sem utilizarmos a inteligência? A inteligência é um instrumento valiosíssimo. Então, o problema também, amados irmãos, não está no dinheiro. O problema não está na riqueza. Não. O problema está no uso que nós fazemos do dinheiro, o uso que nós fazemos da riqueza. Veja, a riqueza propicia, por exemplo, enormes pesquisas no campo científico. Essa semana mesmo, eu estava fazendo alguns exames e fui fazer um exame chamado tomografia computadorizada. E aí, de curiosidade, eu fui estudar o que é isso, uma tomografia computadorizada, e fui entender o processo de hardware e software de uma máquina. Amados, foram necessários bilhões de dólares de indústrias do campo da medicina, do campo da saúde, para chegar neste elemento. Então veja que a riqueza propiciou algo extraordinário para nós. Se não tivesse a riqueza que pudesse sustentar esses estudos, essa quantidade enorme de cientistas nos laboratórios, nas experiências nas indústrias, veja o tanto de medicamentos que hoje nós temos para minorar as nossas mazelas físicas e mesmo psíquicas. São milhões e milhões de dólares, de euros, de reais investidos para pagar o labor de cientistas, comprar a matéria-prima para as experiências, estruturar as edificações, fazer os registros computacionais, manter esses registros arquivados, trocar essas informações com outros cientistas do mundo. Tudo isso é feito através de uma coisa chamada riqueza, dinheiro. Então, o que Jesus está nos ensinando, em síntese, não é que o dinheiro é pecado. Que se nós estivermos com dinheiro no bolso para comprar os nossos alimentos, as nossas vestes, os nossos veículos, as nossas casas, nós não vamos para o céu. Não é isso. O que ele está querendo dizer quando Jesus fala de mamon, o culto ao Deus da soberba da riqueza, é outra coisa. É não sermos como aquele senhor do palacete, aonde, vendo os nossos irmãos, batendo às nossas portas, necessitando de alimento, de vestes. Quando a gente fala batendo às nossas portas, amados irmãos, é a simbologia. Isso não quer dizer que nós tenhamos que ficar dentro do nosso lar esperando alguém tocar a campainha, não. O sentido não é esse, né? O que Jesus está querendo dizer é que nós devemos pegar o que nós temos, mantermos-nos como a nossa família, mas não nos apegarmos ao ponto de não dividirmos com os necessitados. Vá, venda, distribua. Porque esse processo da ação distributiva do que nós temos, e aí muitos de nós falamos assim, de nós para conosco mesmo, né? Não, mas eu tenho tão pouco. Ouçamos o ensinamento de Jesus, onde ele fala que aquela moedinha era a riqueza daquela senhora. Era o dinheiro daquela senhora. Aquela moedinha que para um que tinha acabado de deixar uma fortuna perante aquela moedinha tinha
aos olhos de Deus, mais valor do que aquela pequena fortuna que tinha sido deixada antes daquela moedinha. Por quê? Porque aquela pequena fortuna não tinha feito falta nenhuma a quem tinha disposto dela. Mas aquela moedinha era o pouquinho que aquela senhora tinha e que ela compartilhou. Ela não se apegou. Esses ensinamentos é a essência que a gente tem que ter. Compreendermos isso. Atualmente, está muito em voga o que se chama de teoria da prosperidade. Imaginando que nós podemos, com dinheiro, com ouro, com valores monetários, do ponto de vista venal, comprar entrada ao céu. Nós temos um ensinamento nesse capítulo 16, aonde se diz assim: aqui no céu, diz a entidade espiritual, aqui no céu não se compra entrada com ouro, com bens materiais. Aqui no céu compra-se a entrada com uma consciência limpa, com o bem proceder, com a ação benéfica aos semelhantes e a si mesmo. É isso. Tem aquela passagem que vai dizer que é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. A entidade espiritual, nesse capítulo 16, trata disso, e Kardec também faz as suas considerações, alertando-nos que sim, é fato, é real, que a riqueza é uma prova duríssima. Mas não é por ser uma prova duríssima a riqueza que ela em si seria um instrumento que premeditadamente Deus tenha dado ao homem para a perdição do homem. Não é isso. O nome já diz, é uma prova. O que é uma prova? É um momento, qualquer que seja ele, que nós somos testados para saber se estamos aptos ou não a elevarmos-nos um degrau, do que quer que seja, numa prova na faculdade, em passar num concurso, qualquer que seja a prova. Então a riqueza é uma prova difícil. Por quê? Como diz a espiritualidade, a riqueza aguça alguns dos nossos instintos mais deletérios. O egoísmo, a vaidade, a cupidez, a sensualidade exacerbada, porque a riqueza propicia as facilidades do mundo. Mas o que não quer dizer que fatalmente qualquer pessoa que tenha dinheiro sobrando, que tenha riqueza, fracassará. Isso não é verdade. Como também não é verdade, diga-se de passagem, que ser miserável é, por si só, sinal de gente virtuosa. Não. Existem pessoas pobres que são egoístas, que são avarentas. Existem. Então, o fato em si de estar numa prova de miserabilidade ou de estar numa prova de fortuna, não traz um resultado pronto e acabado para ninguém. São provas, são situações que nossas almas, todas, irão passar. Todas, sem nenhuma exceção. Agora, se seremos vencedores, ou se não seremos vencedores,
em dado instante das muitas fases de nossas vidas eternas na matéria e fora da matéria, aí é com cada um. E os ensinos de Jesus, eles vêm exatamente para nos dar as diretrizes. Daí porque esse capítulo 16, Kardec, com toda a instrução e orientação da pleiade de espíritos que trouxeram a lume à doutrina espírita, foram extremamente felizes em nos mostrar as passagens virtuosas do uso dos recursos materiais, da riqueza, dos talentos, como também, em contraponto, aqueles ensinamentos aonde nós não fomos felizes. Como a questão do jovem rico, que não queria compartilhar da sua riqueza com os demais, e com a questão do homem rico, que não era tão dado à contribuição dos recursos que tinha, a ponto de deixar Lázaro catar migalhas com os cães. Nós temos então esse contraponto para mostrar a todos nós que este ensinamento quer dizer: não se pode servir a dois senhores, é para compreendermos que servir vem de servo. Ser servo, estar subordinado a alguém, a alguma coisa. Senhor é aquele que manda no servo. Quem manda em nossas vidas, em síntese, tem que ser Deus, nosso Criador. Nós devemos ser servos de Jesus, servos de Deus. Não devemos ser servos do dinheiro, servos da riqueza. Nós devemos nos servir do dinheiro para comprar o alimento, para comprar o meio de transporte, para comprar a nossa habitação, para comprar medicamentos, para financiar os estudos dos nossos filhos e os nossos mesmos. Nós devemos nos servir do dinheiro. Nós devemos nos servir da riqueza. Mas nós não podemos ser servos do dinheiro. O dinheiro não pode mandar em nós. O dinheiro não pode ser o nosso Senhor. A riqueza não tem que mandar em nós. A riqueza não pode ser o nosso Senhor. O nosso Senhor é Jesus Cristo. O nosso Senhor é Deus. Este é o ensinamento. Porque se nós permitirmos que a fortuna, que a riqueza, que o dinheiro mande em nós, aí nós vamos estar em conflito. Porque aí nós não vamos estar seguindo os ensinamentos de Jesus para todos nós neste ponto, de compartilharmos tudo aquilo que nós temos uns com os outros. Compartilhar. E em muitos casos, como estão nos evangelhos, até tirar, como fez aquela senhora, o pouco que nós temos para dar a alguém que naquele momento está muito mais necessitado que nós em uma dada circunstância. Multipliquemos os nossos talentos, multipliquemos os talentos que Deus nos concedeu. Sejamos servos do Senhor. Nos sirvamos do dinheiro e da riqueza. E processos de evolução de nossas vidas caminhará a passos largos. É fácil. Para uns que já galgaram mais vidas e mais experiências, tem um pouco mais de facilidade. Para outros, nem tanto. Mas que é possível,
é possível. Que Jesus, o nosso Mestre, nos auxilie a estarmos cada vez mais firmes nos seus passos. Muito obrigado pela atenção de todos aqui presentes, dos dois planos da vida. Renovar no dia 25 de agosto, no dia 27 também, 19h30 às 21h30, nós vamos ter um curso de passe escrito, que vai ser proferido pelo Teixeira. Convidamos a todos que já conhecem, está aberto ao público, aos simpatizantes, aos estudantes, aos passistas, aos não passistas, todo aquele que quer conhecer os procedimentos sobre o passe.